É com muita satisfação e alegria que a gente dá início a essa sabatina sobre educação aqui no CPP, porque é de vontade do CPP, está no DNA do CPP desde a sua fundação, de ser uma entidade participativa, uma entidade que tenha voz nas questões da sociedade, principalmente aquelas relacionadas à educação e à vida no magistério. A nossa sabatina hoje será dividida em duas etapas. A primeira etapa são perguntas feitas pela presidência e diretoria do CPP e, logo depois, perguntas feitas pelos nossos jornalistas convidados. Nossos jornalistas convidados de hoje são Ana Basílio, da Carta Capital, Beatriz de Oliveira, repórter do Projeto Escola e Nós Mulheres da Periferia, Cíntia Gomes, da Agência Mural, Rodrigo Ratier, do site de notícias UOL, e Rubem Barros, da revista Educação. Antes de dar início à sabatina, eu gostaria de mandar um abraço à professora Loretana Paulieri Pancera, que é presidente do CPP, que está nos acompanhando agora via YouTube, e que está sendo representada aqui pessoalmente pelo professor Silvio, professor Azuaite e professor Sebastião, que são primeiro vice-presidente do CPP, segundo vice-presidente e terceiro vice, respectivamente. Ok? Hoje com a gente, para dar início a essas sabatinas, ele que é empresário, tem 56 anos, já foi eleito vereador por São Paulo por duas vezes, uma em 2012, outra em 2016, e desde 2021 exerce o cargo de prefeito da cidade de São Paulo. Ricardo Nunes. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, boa noite. Prazer estar aqui com vocês, cumprimentar toda a nossa diretoria do CPP, os jornalistas que me dão a honra de fazer a participação aqui nesse encontro. À disposição, sempre bom falar, né, ainda mais sobre educação, uma coisa que eu gosto bastante, a gente tem conseguido avançar bastante na nossa cidade. Sim, um tema de extrema importância, né, para todos nós. Prefeito, antes de começar com as perguntas do CPP, eu gostaria de ler a todos os presentes e quem está nos assistindo as regras da sabatina do CPP. Os pré-candidatos não deverão se referir a nenhum outro pré-candidato pessoalmente, isto é, deverão apenas tratar de educação municipal. Não será permitido proselitismo político durante a sabatina, tanto dos pré-candidatos quanto dos questionadores. Os jornalistas convidados pelo CPP deverão apenas fazer os questionamentos acerca de educação municipal. Não será permitida réplica sobre a resposta dada ao pré-candidato. É vedada qualquer manifestação dos convidados do pré-candidato, e o pré-candidato deve se ater ao tempo disponibilizado para suas manifestações. Colocadas aqui as regras da nossa sabatina, eu dou início à primeira etapa, que são as perguntas do CPP ao prefeito Ricardo Nunes. Prefeito, aqui o CPP para a gente é muito importante a questão do professor, né? O professor é a grande figura aqui do CPP, é o nosso foco, a nossa luta. A gente gostaria de saber o que o senhor pretende implementar, caso seja reeleito, que vise a valorização do professor. Algum projeto de aperfeiçoamento profissional, de capacitação para o profissional do magistério? Sim, com certeza. Esse é um tema fundamental para a gente. O professor é o maior patrimônio, né? Não são nossas escolas, não são nossas lousas, nossos giz. O professor é o maior patrimônio que a gente pode ter da educação, que é o que transmite o seu conhecimento, compartilha do seu conhecimento para os nossos alunos, e que vai possibilitar que os nossos alunos tenham um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento cultural, né, para a sua vida. Tem uma coisa importante, eu não sei se você está contando o tempo. Aí qualquer você vai Pode, me fica à orientando vontade. aí. Tem uma coisa importante que eu queria falar aqui no início, que eu defendo e acho que todos vão defender, que a saúde financeira da cidade tem uma correlação muito importante com a possibilidade de melhora em todas as áreas. Sim. Dentro na área da saúde, da educação, você não consegue fazer as suas ações sem ter as condições financeiras de implementar as políticas públicas, sem poder fazer a valorização dos professores, a ampliação da rede de unidades escolares, a reforma das salas, a implantação de tecnologia, os planos que a gente vem desenvolvendo, né? Então, baseado naquilo que a gente trabalhou muito e vem trabalhando bastante desse tema, a cidade poder ter sua capacidade financeira de investimento, né, no caso aqui específico da educação, ele é fundamental. Então, um tema que eu queria chamar a atenção, porque isso é
básico. Ninguém pode vir aqui qualquer pré-candidato e fazer qualquer proposta, vai ser necessário que você tenha condições de implementar essas propostas, né? Para os nossos professores, a gente já tem hoje os cursos que são tanto online como presenciais, que contam como pontuação e que estão disponíveis na nossa rede. Evidentemente, tem um debate bastante amplo, o nosso Conselho Municipal de Educação, a gente tem um secretário de Educação que é fantástico, que acho que uma das melhores qualidades do Padula é de ser muito aberto para o diálogo. Isso nos ajuda muito para você entender o que é preciso fazer, que é uma melhora contínua, né? Uma rede enorme, 1.080.000 alunos, 4.100 unidades escolares. Do âmbito geral, a gente aumentou praticamente 60%, 57%, 58% o orçamento do que era em 2020. Hoje a gente tem 21 bilhões de orçamento da educação e tem possibilitado a gente poder ter os nossos avanços e assim poder fornecer aos nossos professores a sua condição de melhorar o seu conhecimento através dos cursos propostos e, além disso, a questão do ambiente saudável da cidade, que isso atinge, né, positivamente por esse contexto. E dentro desse orçamento da educação, o que estaria destinado a melhorias, vamos dizer assim, estruturais? Porque a gente entende que o professor, para realizar o seu trabalho de maneira satisfatória, ele precisa de uma escola que minimamente funcional ali, com uma boa estrutura. Quais são os planos em relação a isso? Olha, numa rede desse tamanho, né, isso aqui é um país. Eu sempre gosto de contar, meu papai, seu Luiz Nunes, que tive a honra de, né, saber aqui que o senhor conheceu meu papai, veio de Portugal com 14 anos. Portugal tem 10 milhões de habitantes, nós temos 12. Então é uma coisa gigantesca e a descentralização das decisões, elas são fundamentais. É impossível você cuidar de tudo isso sem descentralizar e sem escutar e dar condições para que as pessoas lá na unidade escolar possam definir as prioridades. Por que eu estou te contando isso? O PTRF, que é um programa muito importante de transferência de recursos para as escolas, a gente vai chegar a praticamente a 100% de aumento do PTRF do que era 2020. A gente vai passar hoje em torno de uns 560 milhões de reais do PTRF. E uma coisa interessante e importante, as visitas que eu fiz, eu gosto muito de ir nas unidades escolares, né? Como eu ando muito pelos bairros, o que eu mais gosto de fazer, eu vou visitar muitas unidades escolares. E a gente vê experiências fantásticas, né? Uma escola que eu visitei, eles criaram lá um ambiente de leitura com rede, né? Criaram ambientes para as pessoas de acordo com aquilo que a comunidade escolar decidiu, né? Os professores, os docentes, os pais, os alunos. Então, isso é fundamental, porque o dinheiro está lá à disposição das escolas. Quanto que está isso por escola? Parece que é pouco, não. Você vai dar uma média aí de em torno de 200, mais de 200 mil reais, numa média das escolas maiores. É um recurso que está lá para ser usado pela comunidade. Nós vamos entregar 45 unidades novas esse ano. Até o final do ano a gente entregamos quase que 30, vamos entregar 45 unidades escolares até o final do ano novas. As reformas das escolas, a gente está fazendo uma ampliação enorme de investimento, né? A gente bateu mais de 1 bilhão de investimento em reformas, em ações para que possa melhorar a infraestrutura das nossas escolas. Eu estudei em escola pública estadual, então conheço também as escolas estaduais. As nossas escolas municipais, elas têm hoje uma condição muito melhor do que, por exemplo, as escolas estaduais. A gente iniciou agora um processo de municipalização de uma parte da rede, vamos fazer 25 escolas esse ano, 25 no ano que vem. Então, eu fui conversar com algumas pessoas das escolas estaduais que estão vindo para o município, as pessoas muito felizes, né? Porque enxergam no ensino municipal um bom ensino, um atendimento mais próximo, né, dentro das nossas diretorias de ensino e tudo aquilo que a escola municipal propicia. Então, é fundamental a gente poder ter esses investimentos. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante, a questão da tecnologia, pegando um pouquinho o gancho da tua pergunta, porque a gente distribuiu 506 mil tablets, né? Hoje você usar a tecnologia é de suma importância. Então, ter um tablet com conteúdo pedagógico, e a gente comprou os tablets com o chip de acesso à internet. E olha que coisa interessante,
porque também está dentro do ambiente escolar, né? O ambiente escolar não é só a sala, né? O concreto ali, é aquele Sim. ambiente que ele estuda, que é dentro da sala de aula e fora na extra-sala, na sua casa. Quando a gente entregou os tablets, nós descobrimos que nós tínhamos mais de 120 mil crianças que estavam em regiões que não tinham acesso à internet. E aí, o que a gente fez? Chamamos todas as empresas, as operadoras de telefonia na prefeitura, Vivo, Oi, TIM, né? Apresentei para eles o mapa, falei, a gente sabe, tem internet, toda cidade mais rica do Brasil tem essa quantidade de locais que são vazios, sem acesso à internet. E a gente fez um acordo com eles, demos um prazo para a gente votar uma lei importante de ERB na Câmara Municipal, que possibilitaria que com essa nova tecnologia, um tipo de antena que surgiu recentemente, e eles pudessem fazer essas instalações e o comprometimento de instalar 286 antenas, que é o que a gente mapeou, para poder ter a cobertura de 100%. Foi um prazo de acho que 8 ou 9 meses, já temos a cidade toda coberta com internet, que hoje se você não tiver internet você está excluído, né? É uma coisa que é de fundamental importância para os estudos. Então, um conjunto de ações que a gente tem desenvolvidos, né? As salas digitais, muito importante, temos mais de 12 mil salas digitais na nossa rede, e a gente vai continuar ampliando as salas digitais, porque ajuda muito o professor nessa transferência do seu do ensinamento, do seu aprendizado, do seu conhecimento, e o processo de reforma e manutenção das escolas, tanto é que a gente tem hoje mais de 600 profissionais credenciados, eletricistas, encanador, marceneiros, para ser chamado e fazer os pequenos reparos. Então, é uma visão importante, a sua pergunta é muito importante, de ter um ambiente agradável, Sim. tanto para os alunos como os professores, coordenadores pedagógicos, pessoal da faxina, enfim, Com certeza. todo mundo da comunidade. E falando num ambiente que seja agradável, uma coisa que é uma preocupação muito grande dos professores e, consequentemente, aqui da nossa entidade, é da segurança dentro das escolas, né? A violência nas escolas e a questão da segurança. Eu queria saber, na visão do senhor, como garantir um ambiente seguro e saudável, tanto para professores, alunos, né, dentro da escola. E dentro desse cenário, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a questão das escolas cívico-militares, né, que o senhor afirmou que, se reeleito, as escolas cívico-militares terão um grande papel, né? Eu queria que você, por favor, falasse sobre isso. Eu não sei se vai ser um grande papel. A gente vai poder aderir como opção, né? Eu sou assim, eu falei outro dia, um extremista da democracia. Me filiei no MDB no dia que eu tirei meu título de eleitor, com 18 anos. Meus amigos iam pro Reg Night, pra festa, eu estava lá militando, criando o Jornal do Bairro, Jornal Hora de Ação. Eu acho que a gente precisa, se isso avançar, aderir e colocar para o nosso conselho, para a comunidade escolar, fazer a sua decisão, né? Jamais vou fazer nenhuma imposição. Mas todos têm o direito de ter ali a opção, não serei eu, né, um democrata verdadeiro que vai tirar a possibilidade das pessoas poderem optar por querer ou não, de ter o conhecimento, aquilo é bom, não é bom? Sim. Né? Porque tem muita coisa hoje que a gente vive no momento que criam tantas narrativas, né? E acho que as pessoas têm o direito de saber qual que é o objetivo, qual que é a intenção, fazer um debate maduro, verdadeiro, para as pessoas poderem, de uma forma livre, tranquila e democrática, decidir. A questão da segurança. Um tema que impactou, né, o Brasil inteiro, a gente tem visto muito nos Estados Unidos esses casos acontecerem, né, de forma recorrente, alguns casos dos próprios alunos gerarem agressões. Nós fortalecemos muito o nosso NAAP, nós tínhamos 52 profissionais do NAAP, hoje nós temos mais de 130, que é fundamental esse acompanhamento psicológico, psicossocial, né, de auxílio para a nossa rede. As ações que a gente tem desenvolvido da nossa Guarda Civil Metropolitana, de ter a guarda próxima das nossas unidades escolares. Nós tínhamos um número de guardas civis metropolitanos que não era suficiente, nós ampliamos 2.000 novos guardas civis metropolitanos, 1.000 ingressaram nas ruas, trabalhando já no ano passado, 500 já esse ano e 500 estão na academia. Então a gente vai chegar em 7.599 guardas civis metropolitanos, aonde eles estão valorizados, né? A gente deu um aumento de 74% para a carreira inicial, valorizamos as ações especiais, que era R$ 150, aumentamos para R$ 1.700, treinamento, muito treinamento para os nossos guardas civis metropolitanos. E uma coisa fundamental que a gente está fazendo agora, eu demorei para começar
que me seguraram o máximo, foi tanta ação judicial, tanta coisa, do, 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 dos opositores, do Ministério Público, da Defensoria, enfim, mas também deram boas contribuições. Se a gente conseguiu implantar o Smart Sampa, nós vamos ter 20 mil câmeras na cidade, com inteligência artificial. Até saiu uma matéria recentemente na Globo, de que uma das nossas escolas teve uma invasão de pessoas para fazer furto, foi detectado pelas câmeras, as pessoas foram presas. Então as pessoas vão sabendo que as nossas unidades escolares vão estar dentro de um contexto tecnológico de monitoramento, e que se eles entrarem, isso é importante. Porque só a informação de saber que a gente tem um sistema altamente tecnológico que vai detectar uma invasão já inibe as pessoas, né? Saber que a prefeitura está investindo nisso. Então, é importante a gente poder ter todo esse contexto de segurança, além da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Militar. Nós tínhamos 400 homens da Polícia Militar na Operação Delegado, hoje são 2.400 homens. E algo que eu acredito muito, de quem veio da periferia e viveu isso, né? Ninguém precisou me contar, eu não sei estudar, eu vivi. Que é você ter o ambiente saudável, né? Não só o ambiente escolar, o ambiente da sua casa, mas o ambiente da cidade, do seu bairro. É uma cidade que está gerando muita oportunidade de emprego e renda. A cidade de São Paulo tem sido a cidade que mais gera oportunidade de emprego e renda. No passado, a gente teve um saldo positivo entre admissões e demissões de 129 mil empregos, um saldo positivo. Vieram para a cidade de São Paulo de 2021 até junho desse ano, primeiro semestre, 58 mil empresas que estavam em outros estados e mudaram para São Paulo. Abriram novas 457 mil empresas. Então, essa economia vibrante, né, que dá oportunidade para as pessoas é fundamental. Programa de segurança alimentar muito forte. Ter vaga de creche para todas as crianças, possibilita o melhor desenvolvimento daquela criança, até para ela depois poder ter melhor capacidade de aprendizado, para as mães poderem trabalhar. Então, esse ambiente que a gente está trabalhando na nossa cidade para extensionar e diminuir as questões de violência. Candidato, eu queria lembrar que nós temos ainda 7 minutos das perguntas do CPP, e eu gostaria de fazer 2 perguntas para você. Uma relacionada à questão de concurso público para profissionais da educação aqui no município, que é uma dúvida que muitos professores têm. Existe a previsão de abertura de concurso público, caso você seja reeleito? A gente está com o concurso aberto. Eu fui um dos prefeitos que mais chamou de concurso. Na área da educação foram mais de 15 mil profissionais. Só esse ano, mais de 7 mil professores. A gente está preparando agora para chamar 1.511 ATS, mais 800 e poucos PEI. E agora é importante dizer o seguinte: você só chama do concurso, só abre o concurso, chama do concurso, se você tiver saúde financeira. Né? Pode vir aqui quem quiser falar. Eu vou chamar, eu vou fazer. Se você não tiver dinheiro, né, para você poder fazer frente a esse custeio, não vai adiantar nada. Então, eu quero sempre poder ter a oportunidade de falar para as pessoas da capacidade de gestão, de responsabilidade fiscal, de trazer arrecadação para a cidade, de ser uma cidade que respeita as leis, de uma cidade que atrai o investidor e que não que espanta o investidor. Né? Eu acho que isso é fundamental. Então, dentro desse contexto, a gente vai sempre estar chamando, porque a cidade está evoluindo a sua capacidade financeira com condições e com recursos para poder fazer frente a essa necessidade. Certo. A última questão que o CPP tem para o senhor, ela é uma questão que ela está relacionada ao funcionalismo municipal como um todo, né, na verdade, não apenas aos professores, né, mas como professores são grande parte, né, desses funcionários, então para a gente é uma questão bastante importante, que é a da contribuição previdenciária dos servidores aposentados e pensionistas. Antes, essa contribuição ela era feita por servidores que ganhavam o teto do INSS. Já hoje ela é cobrada, né, dos servidores que ganham a partir de um salário mínimo. Uma das lutas do CPP foi exatamente essa questão, né, para ter o fim dessa regra. Isso já foi conseguido no Estado, e a gente gostaria de saber se o senhor pretende rever essa questão no âmbito municipal, caso seja reeleito. Olha, governar, a gente poder ter muita responsabilidade com aquilo que é da máquina pública. Nós tínhamos um déficit atuarial da Previdência de 171 bilhões de reais. Com a reforma da Previdência que a gente fez, nós conseguimos eliminar 100 bilhões e ainda tem 71 bilhões de reais. Agora, do jeito que eu te falei, a cidade está
conseguindo atrair investidores. Só de mês, nós tínhamos 400 mil mês em 2017, hoje são mais de 1.200.000 mês. Batendo recorde de investimento. Analisar, rever, sempre a gente vai estar fazendo isso, mas é muito importante que o gestor tenha responsabilidade fiscal. A gente hoje, por exemplo, fazer uma ação que possa gerar o comprometimento dos aposentados receber a sua aposentadoria seria uma grande responsabilidade. A gente precisa sempre ter muita seriedade de poder falar aquilo que vão repercutir das suas falas as ações concretas. Nós tínhamos um grande risco de ter um colapso no sistema previdenciário e não é razoável que a gente deixasse acontecer uma situação dessa. Todos os dados a gente tem disponibilizado, todos os estudos atuariais, né? Então, fazer a revisão sempre. Não é um gosto querer fazer reforma de previdência. Ninguém faz isso porque deseja fazer uma economia em alguma área. Deseja para manter aquele sistema saudável e funcionando. E é isso que é preciso fazer. Não é como na casa da gente. Às vezes você diminui a sua receita, você vai ter que trabalhar um pouco mais para alguma situação, você vai conseguir desenvolver algo de acordo com aquilo que você tem condição e capacidade. O que tem da nossa parte é sempre uma responsabilidade muito grande. Se a gente vê que existe uma condição possível de suportar essa despesa, 171 bilhões de FGTS, evidentemente a gente faz a reversão e vamos estar o tempo inteiro monitorando e vendo qual é a situação para a gente comprometer o caixa da prefeitura e manter sempre a questão do equilíbrio fiscal. Tá certo. Obrigada pelas suas respostas ao pessoal do CPP. Vamos agora dar início à segunda etapa, que são as perguntas dos nossos jornalistas convidados. Eu gostaria de chamar aqui no púlpito a Ana Basílio, da Carta Capital, que fará a pergunta para o prefeito agora. Boa noite, prefeito. Boa noite a todos que nos assistem. Prefeito, em março, os professores da cidade de São Paulo entraram em greve reivindicando um reajuste salarial de 39%. A categoria não teve êxito e conseguiu um reajuste bem inferior, aprovado pela Câmara Municipal, de 2,16%. O senhor já tinha declarado recentemente que a cidade de São Paulo deve aderir ao projeto de escolas cívico-militares que foi aprovado pela LESP, de autoria do governador Tarcísio de Freitas. Prefeito, o senhor acha justo que os policiais atuem nas escolas ganhando mais do que os docentes, prevendo que o projeto prevê ganhos de mais de R$6 mil aos policiais em jornadas de 40 horas? Desculpa, teu nome? Meu nome é Ana Basílio, da Carta Capital. Ô, Ana, eu acho que uma categoria ou outra que ganha mais ou que ganha menos, acho que uma não elimina a outra. A questão dos professores, você sabe bem disso, eu fui o prefeito que mais fez a valorização de professores. Desde que a gente assumiu 2021 até agora, nós demos um aumento para os professores na carreira inicial de 48%. Se você verificar aí quanto foi a inflação nesse período, né, ou quanto foi o aumento do salário mínimo nesse período, foi, somando os dois na média, vai dar metade disso, menos da metade, bem menos da metade, 48%. A gente chegou no piso de R$ 5.530, que é maior, 16% maior do que o piso nacional. A gente fez uma grande valorização. Não diferente na área das nossas entidades parceiras que cuidam de 85% das nossas crianças na rede municipal de educação para as creches. Então, a gente já vem fazendo essa questão da valorização, chamamento de professores. Eu chamei mais de 15 mil profissionais da educação. Eu acabei de comentar aqui, a gente aumentou em torno de quase 50% o orçamento de 20 para agora. Chegamos agora em 21 bilhões de orçamento da cidade de São Paulo. Nunca teve tanto investimento na educação como agora. Agora, os professores merecem mais? Lógico, sempre merecem mais. Precisa sempre estar valorizando, né? Agora, a gente conseguiu fazer isso, né, e já está feito, não é que eu estou prometendo, já está feito. 48% é mais do que o dobro do que foi no período a inflação ou o aumento do salário mínimo. E fora as outras ações que a gente pôde implantar, como, por exemplo, aquele valor de permanência, para os professores poderem permanecer nas regiões mais periféricas da cidade, que diminuiu demais a questão da nossa evasão escolar, que melhorou bastante a condição desses professores que estão nessas regiões mais distantes da cidade. Com relação à escola cívico-militar, eu já havia respondido, mas volto a te responder. Qualquer projeto que tenha
A sociedade tem direito de tomar conhecimento e ela decidir. A gente não pode tratar nenhum tema com a ideologia que eu tenho ou com a ideologia que você tem. A gente precisa colocar para a sociedade para que eles possam decidir aquilo que eles desejam. Havendo o avanço desse processo, não seria eu um ditador de falar, não vou dar o direito da minha comunidade, ao qual eu sou prefeito, de analisar e tomar a sua decisão. Eu sempre vou tomar todas as decisões daquilo que eu acredito, que é uma democracia verdadeira. De falar, ó, existe esse sistema, a gente queria apresentar para vocês de forma verdadeira, sem viés político, eleitoral, ideológico, e a comunidade escolhe. Eu acho que é assim que as coisas funcionam, assim que a minha vida inteira eu fiz e tem dado certo. Então, não vai haver imposição nenhuma, nem é do meu estilo fazer imposição, mas de sempre colocar para as pessoas uma possibilidade de conhecer um método, uma metodologia e definir, né, de uma forma colegiada. E a questão do salário dos professores, acho que deve estar satisfeita com a informação que eu te dei. Prefeito, o senhor é alvo de um inquérito aberto pelo Ministério Público de São Paulo que apura um suposto gasto em educação menor do que o previsto pela Constituição nos últimos 3 anos. O apontamento é que o senhor teria deixado de investir 1,4 bilhões na educação em 2021 e mesmo com a flexibilização para que o montante fosse empenhado até 2023, devido à pandemia, o senhor também não empenhou o valor em 2022. Um relatório do Tribunal de Contas do município cita que o senhor cometeu pedalada fiscal ao deixar de investir. Por que o senhor não investiu o valor, prefeito? E o senhor reconhece que, uma vez que não executou o montante de 1,4 bilhão, houve prejuízo à educação de São Paulo? Bom, deixa eu te contar uma coisa. Investigação, ela sempre tem que acontecer, é importante acontecer. O que a gente precisa é que a gente possa fazer os questionamentos com fundamento real dos fatos. Eu tive as contas aprovadas tanto pelo Tribunal de Contas em unanimidade e pela Câmara Municipal de São Paulo, que a da Erundina só foi aprovada agora, a minha já foi aprovada agora, né? Recentemente, tanto 2021 como 2022, e vai estar lá para analisar 2023, que o Tribunal de Contas já aprovou, 21, 22 e 23, por unanimidade. A votação das minhas contas 2021 foi pela primeira vez na história da cidade aprovadas com louvor. Nunca aconteceu de ter Porque se tem uma coisa que eu entendo é de conta. Eu fiquei na Câmara Municipal 8 anos, né, trabalhando na questão de orçamento da cidade. É algo que eu conheço. Então, mesmo eu apliquei mais do que os 25% da educação. Mas mesmo que eu não tivesse aplicado, não teria sido esse termo que você utilizou, porque tinha a pandemia e existia uma PEC aonde possibilitou que os prefeitos pudessem não fazer o uso do recurso naquele momento por conta da pandemia e fazer a utilização nos anos seguintes do valor que ficou remanescente. Então, desculpa, com todo respeito, a sua pergunta não procede. A gente foi investir na educação, aumentar o valor da educação, né, e poder hoje, com muita alegria, dizer que você tem um prefeito, né, que está aqui na sua frente, que tem as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas e também pela Câmara Municipal de São Paulo, e por conta disso, a conclusão, eu não sei nem se tem coisa no Ministério Público, né? Mas se tiver, a conclusão vai ser essa, do resultado já apurado por técnicos e pelo Legislativo. Perfeito. O Ministério Público abriu o inquérito e a investigação tá em curso, né? Prefeito, Ana, perdoa, eu vou ter que passar a palavra agora para o Rubem, porque já deu o nosso tempo. Já estourou? Né? Já estourou o nosso tempo, mas eu agradeço demais a sua participação. Obrigada, boa noite. Mesmo. Boa noite. Obrigado, Ana, pelas perguntas. E aí eu gostaria então de chamar agora ao púlpito aqui o Rubem Barros, que é da revista Educação. Boa noite, Rubem, tudo bem? Boa noite, candidato, boa noite, Simone. Boa noite. Eu gostaria de começar, o senhor estava falando em Tribunal de Contas agora, o próprio Tribunal de Contas do município, num levantamento divulgado em 2020, citando as creches municipais, fazendo um comparativo entre o funcionamento de creches conveniadas e creches diretas da prefeitura, apontou que alguma coisa disso a gente sabe que já foi corrigido no ano passado em termos salariais, com um aumento, mas ainda assim não tudo o que havia em termos de distinção. Os salários das creches municipais
variavam, 70% dos professores da rede direta ganhavam entre 3 e 5 salários mínimos, enquanto os dos parceiros entre 1 e 3. O regime de trabalho em termos de horas também era diferente. Nas creches diretas da prefeitura, 25 horas mais 5 horas de formação, 25 horas de sala de aula mais 5 horas de formação. E das conveniadas, 40 horas semanais, sendo que nas da prefeitura havia 2 turnos e nas conveniadas não. Levando em conta, o senhor mesmo parece que já mencionou isso, a importância das creches, como é que a gente faz para ter uma maior equidade, sendo que vai ser mais difícil que essas creches conveniadas, nas condições em que elas atendem, deem a mesma atenção para as crianças. Inclusive, há um estudo da OCDE que mostra que a formação dos professores que estão nas creches é muito importante também. O que o senhor pretende fazer para tentar equalizar isso? Ô, Rubem, a gente já está fazendo. Eu queria voltar a destacar a importância de que uma gestão ela precisa ter responsabilidade fiscal e capacidade de atração de investimento para a gente poder melhorar a receita, que é o que a gente tem feito, e assim poder investir em ações para da educação. As nossas professoras pedagogas da rede parceira, em 2021, elas tinham um salário de R$ 2.600. Em 2022, eu passei para 3.700. Em 2023, eu passei para 4.440. E agora, para 4.500 aproximadamente. Então, a gente foi fazendo essa valorização desses profissionais de suma importância, que trabalham ali toda a questão dos nossos bebezinhos, das nossas crianças, né, que vai de 1 dia até 3 anos e 11 meses. Sabendo da importância que são as creches, que as crianças que passam pela creche, aproveitar e fazer aqui um recorte, principalmente para ela, de que lá em 2015, 2016, a gente tinha 120 mil crianças que queriam uma vaga de creche e não conseguia. As pessoas tinham que recorrer ao judiciário e o juiz dava uma decisão judicial, então ele furava a fila, porque quem tinha decisão judicial acabava sendo privilegiado e a fila ia só aumentando e sem condição de ter 100% das crianças em sala de aula. Hoje, no nosso país, Rubem, nós temos 2.300.000 crianças que querem uma vaga de creche. Nenhuma delas mora na nossa cidade. Nossa cidade hoje tem nossas creches atendendo toda a demanda, com a valorização dos nossos profissionais, inclusive com a instituição do prêmio que eu já tenho na rede direta, de R$6.000 para todos os funcionários da conveniada, das parceiras, desde o professor, diretor, faxineiro, cozinheiro, desde que tenha sido idade. E com essa valorização, a gente poder inclusive comemorar que a nossa creche é 100% período integral, com 10 horas, das 7 às 17. E menos da metade das crianças que têm creche no país, elas têm o período integral. Normalmente é meio período e só metade com período integral. Aqui em São Paulo, 100% período integral e com a valorização. Então, temos 1 minuto ainda para as perguntas. Eu gostaria de falar sobre o ensino fundamental 2, que é uma etapa cada vez mais vista como uma etapa muito delicada, porque os alunos chegam mal preparados para o ensino médio. Aqui, se a gente for falar de tempo integral, o tempo integral no Fund 2 tem diminuído em São Paulo. Ele era de 6,8% da rede em 2014 e hoje é de 4,2%. E um outro problema que é nacional é a questão da passagem do 5º para o 6º ano, quando se muda do Fundamental 1 para o Fundamental 2. Eu queria saber como é que a prefeitura vê esse problema e o que ela tem feito concretamente para diminuir. Olha, Rubem, a gente está muito aquém daquilo que é necessário com relação à questão das nossas escolas em período integral. Isso eu reconheço, a gente precisa trabalhar bastante essa questão. Nós pegamos praticamente 2 anos de pandemia, uma necessidade enorme de fazer as ações que eu comentei aqui com vocês, que é a valorização dos nossos profissionais, de fazer a melhora dos espaços, dos ambientes, mas eu acho que o seu dado talvez tenha alguma incorreção, talvez, né? Porque a gente tem aumentado os nossos equipamentos Censo da Educação Básica do MEC, o último publicado. Aqui da Prefeitura, da cidade de São Paulo? Prefeitura. Porque a gente tem sempre aumentado o nosso número
de escola de período integral. Vai ser o meu maior desafio, né, se por acaso eu tiver a graça dos eleitores de São Paulo de ficar mais 4 anos, de poder ampliar as escolas de período integral. Você está completo de razão de que é necessário trabalhar nesse sentido. Agora, eu acho que a gente vai poder fazer, vai conseguir fazer, porque a gente conseguiu colocar a cidade de São Paulo em um patamar de saúde financeira que tem capacidade de fazer esse investimento. Não vai existir, Rubem, ninguém que vai sentar aqui, qualquer pré-candidato, que vai poder prometer qualquer coisa, que ele não fale o seguinte, da onde vai sair o recurso? Né? Então, é algo que eu tenho falado bastante, porque podia falar que, olha... Da onde o senhor cortaria para priorizar a educação? Eu não vou cortar, eu vou continuar fazendo as ações que eu tenho feito de ser uma cidade que tem segurança jurídica e que atrai empresas. Eu acabei de dar um dado aqui com relação ao número de empresas que vieram para a cidade. Essas 58 mil empresas que vieram de outros estados e municípios só de janeiro de 21 até junho de 24 trouxeram para a cidade de São Paulo uma arrecadação extra, porque elas pagavam imposto em outro local, de 1 bilhão 350 milhões a mais. A gente tem hoje aqui na nossa cidade um ambiente saudável, um solo fértil para as pessoas empreenderem. E é isso que a gente precisa compreender dessa importância de segurança jurídica, né, de ter ordem na cidade para que a gente possa, dentro da ordem, gerar o progresso e poder ter recursos para investir, inclusive no período integral. Agradeço. Obrigada. Vamos passar a bola aqui para o próximo. Muito obrigada. Eu gostaria de chamar agora a Beatriz de Oliveira, repórter do Projeto Escola e Nós, Mulheres da Periferia. Lembrando para todos os nossos convidados se atentarem ao tempo de 5 minutos cada, organizarem as suas perguntas para isso. Beatriz de Oliveira, tudo bem? Boa Obrigada. noite, tudo Boa bem? Eu noite. sou do Nós Mulheres da Periferia. Uma pergunta, prefeito, por favor. Segundo a pesquisa de 2023 da ONG Todos pela Educação, quase 180 mil crianças brasileiras de 4 e 5 anos não frequentam a escola porque têm dificuldade de acesso. O candidato se atentou a essa questão durante o seu mandato e quais as propostas para esse assunto? Beatriz, muito. Nós temos hoje um dos menores índices de evasão escolar, 0,95%. Na média do país passam de 4%. E essas ações, por quê? Eu acabei de falar aqui daquele valor pago aos professores, né, do valor de permanência para eles poderem se fixar nas regiões mais periféricas, que a gente tem dificuldade de manter em muitos locais os professores lá. Nós diminuímos a distância para atendimento do TEG, transporte escolar gratuito, que era de 2 km. A gente só atendia as crianças que moravam a 2 km de escola. Eu reduzi para 1,5 km. Instituí o TEG Baby. A gente tem mais de 180 mil bebês que são atendidos no transporte escolar. A gente praticamente dobrou o atendimento das crianças no transporte escolar. E tem algo fundamental, que você que é da periferia, que nem eu, a gente instituiu um negócio chamado Mães Guardiãs, que são mães de alunos da nossa rede. Nós contratamos mais de 4 mil mães para atuarem dentro da escola, que ajuda na questão da segurança, daquele tema que você falou, e para fazer a busca ativa. Se um aluno está faltando, ela como integrante da comunidade tem muito mais condição de entender ali naquela comunidade, a gente sabe que é comunidade, né? De poder entender se está acontecendo alguma coisa, de ligar, de ir até a casa e poder fazer essa relação importante, de entender um problema, talvez identificar e poder encaminhar para aquilo que é necessário, e a gente tem conseguido manter os nossos alunos, né? Ainda precisa melhorar bastante, a gente sempre tem que estar melhorando, mas nós temos uns menores níveis de evasão escolar na nossa cidade, um orgulho que você pode ter da sua cidade. E uma pesquisa de 2023 do Instituto Alana e do Guilherme, do Instituto da Mulher Negra, mostrou que mais de 70% das escolas municipais do país não cumpriam a Lei 10.639, que estabeleceu a inclusão obrigatória da história e cultura afro-brasileira no currículo oficial da rede de ensino. Eu gostaria de saber quais são as suas propostas para incluir esse ensino na rede municipal das escolas aqui em São Paulo. Já está incluído. Nós colocamos, já tem 2 anos, está presente no nosso currículo a questão do combate ao racismo, com todo o material pedagógico, com todas as instruções para os professores poderem lidar com esse tema. Então, isso é mais um tema que você pode ter orgulho que você me deu os dados que no Brasil não tem, mas na sua cidade já tem. Muito obrigada, viu, Beatriz, pela sua participação e perguntas. E eu gostaria de passar a palavra agora para o Rodrigo Ratier, do site de notícias UOL. Boa noite, prefeito.
Gostaria de abordar um pouco da pauta de costumes. Em 2016, o senhor se tornou conhecido por tentar impedir uma semana de gênero na escola Amorim Lima. A escola é uma referência na rede municipal. O senhor falou em diversos momentos sobre respeito à autonomia escolar. O senhor se arrepende de ter, de alguma forma, infringido a autonomia escolar da Amorim Lima em 2016, enquanto vereador? De jeito nenhum. O que eu fiz de questionamento e era a minha obrigação como parlamentar era de perguntar se havia sido colocado aquele tema dentro do ambiente escolar, dentro do conselho da escola, para saber se aquele procedimento estava previsto com o consentimento da comunidade escolar. Foi exatamente isso que foi feito, né? E que depois. Aí você sabe como é que é, né, Rodrigo? Tem gente que gosta de aproveitar qualquer tema para fazer discurso, proselitismo político, narrativas, né? Mas é algo que é muito importante. A gente poder sempre valorizar. Eu despertei muito da minha coisa de gostar da política participando de Grêmio Estudantil. Tanto é que a gente instituiu o Grêmio Estudantil em quase toda a nossa escola. A gente fez um grande esforço para instituir o Grêmio Estudantil. Quase não tinha na rede municipal na nossa escola, né? Então, muito pelo contrário, acho que é isso, é valorizar muito a questão da discussão escolar. Eu vivi isso quando eu estudei, de a gente poder ter lá o diretor, o coordenador pedagógico, professor, pais, alunos, né, discutindo a escola, com o direito das pessoas poderem escolher. As pessoas têm muito uma coisa de falar de democracia, mas eles querem impor o seu pensamento ideológico para as pessoas, né, de uma forma absurda. Então, acho que isso que é ruim. De repente, você tem alguém que quer lhe impor, achando que as pessoas têm que pensar igual a ele. Não, vamos dar o direito para as pessoas poderem pensar do jeito que elas quiserem. E só para esclarecer, na época a escola tinha passado pelo conselho escolar, o senhor ficou satisfeito com a devolutiva da escola sobre a forma como foi encaminhada a semana de gênero? Eu não tive a resposta da escola, né, no momento mas se você está me falando que passou pelo conselho escolar, tá ótimo, tá perfeito. Tá bem. Na sabatina recente agora, da Folha UOL, o senhor falou que é contra a educação sexual nas escolas do município. A Unicef, que é o braço da ONU para bem-estar de crianças e adolescentes, diz que a educação sexual é importante justamente para prevenir o abuso sexual. Eu queria entender um pouco a sua concepção de educação sexual, prefeito. Eu deixei bem claro, a nossa rede municipal, que tem 1.080.000 alunos, ela atende basicamente as crianças de 1 a 14 anos. Nós temos em torno de 2.500 alunos no ensino médio, né? Existe um momento ideal para abordar esse tema. Você só esqueceu de falar, não sei se propositalmente ou porque você esqueceu, de que eu disse, é importante discutir esse tema, mas naquele momento ideal do aluno poder receber essa informação. Porque o nosso professor que está ali fazendo a alfabetização, né, ele está preparado para fazer aquela etapa do ensino, transmitir o seu conhecimento naquele momento, né? Não tem sequer uma condição, na minha avaliação, a respeito de posições em contrário, de poder falar de um tema desse tão fundamental, porque se você levar um ensinamento que não seja o correto e no momento ideal, você pode não chegar no seu objetivo, que é colocar para as pessoas esse tema fundamental. E para o estágio do Fundamental 2, né? Uma etapa que começa aos 11 anos de Aí é idade. importante, lógico. Aí eu entendo que seja. Veja bem, eu não sou pedagogo, né? Eu sou um pai, um vovô de um netinho de 2 anos. Eu falo dentro daquilo que a gente tem de experiência. Não sou contra o tema, eu só acho que a gente precisa tratar do tema nunca de forma política, como bandeira ideológica, mas de uma forma que seja plausível e importante para o aluno. Qual que é o momento certo dele receber aquilo? Os nossos professores que estão lá para alfabetizar vai falar sobre esse tema? Não, acho que tem que ter um outro profissional, um outro estágio desse processo, né? É isso. Eu tenho uma alegria de que na nossa cidade a gente conseguiu reduzir em 58% a gravidez das meninas abaixo de 14 anos. A gente fortaleceu muito nossas políticas públicas, principalmente com a ampliação das nossas equipes de estratégia de saúde da família. Hoje são mais de 10.000 agentes pela nossa rede, e que, inclusive, nós fizemos dobramos o orçamento da saúde, eram de 10 bilhões em 2016, hoje são 20 bilhões, cuidando, inclusive, desse tema que é importante. Rodrigo, obrigada pela sua Obrigado, participação. obrigado. Agradecemos demais. Agora eu gostaria de chamar a Cíntia Gomes, da Agência Mural, para fazer as suas perguntas ao prefeito Ricardo Nunes. Boa noite, prefeito.
Em fevereiro de 2024, o Ministério da Educação publicou um censo escolar, né, da educação básica, e o percentual de alunos com deficiência e transtornos de espectro autista aumentou. E, além disso, as salas de aulas começaram, né, na escola, a receber cada vez mais alunos especiais para a inclusão. Como que eu conversei, né? Eu também nasci na periferia, estou aqui também representando a Agência Mural, que cobre as periferias da cidade de São Paulo e da Grande São Paulo, e eu conversei com alguns professores para entender como está essa questão da inclusão na sala de aula. Teve uma professora que falou assim: eu tenho 2 alunos, né, já confirmados, né, e 3 em avaliação. Mas a sala de aula dela continua lotada, não teve diminuição, e isso acontece em toda escola. Só tem 2 profissionais assistentes para toda a escola para dar um suporte. Como garantir a qualidade da educação dentro de uma situação como essa, um suporte também adequado para esses alunos? E como que a prefeitura está pensando, né? É só incluir? A inclusão é o quê? É só colocar o aluno lá e dizer a gente faz inclusão? Ou, né, dar esse suporte adequado? O que a prefeitura está pensando em fazer em relação a isso? Olha, esse é um tema que preocupa bastante a gente, tanto é que nós vamos ter, eu inauguro agora, final de novembro, o primeiro centro TEA da América Latina, uma área de mais de 5.000 metros quadrados, que a gente está fazendo ali perto da Praça Bagatelle, que vai atender tanto as pessoas com transtorno do espectro autista, né, como os parentes, as mamães, que às vezes a gente acaba não dando aquele atendimento psicossocial, pedagógico, né, de acolhimento e de acompanhamento também dos parentes. Nós vamos estamos fazendo já a ampliação dos nossos ATS, vou chamar agora 1.511 ATS, eu falei aqui, eu chamei mais de 15.000 profissionais na nossa rede, né, que é importante, e dar o preparo para os nossos professores, que já tem, a gente tem a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que tem um acompanhamento. Eu tive uma reunião essa semana, inclusive, que a gente está fazendo uma parceria com uma universidade para poder, inclusive, transmitir um conhecimento específico para as pessoas, para os professores que têm nas suas salas de aula alunos que têm um transtorno do espectro autista, que têm necessidade de ter esse preparo. Então, é um tema que hoje eu falei, inclusive, com o secretário Padula sobre esse tema, foi ontem com o adjunto Bruno e com o pessoal da universidade discutindo esse assunto para a gente já poder fazer a contratação, até o final do mês, inclusive, já vai acontecer, para a gente poder ampliar esse convênio e poder fazer essa preparação dos professores e além de profissionais para poder auxiliar na sala de aula. Além dessa questão dos professores, né, serem preparados e ter um suporte de formação, também tem a questão do acompanhamento emocional, né, dos estudantes, tanto do ensino fundamental, do médio e de EJA também. Não há psicólogos nas escolas para atender. Eu sei que existe, né, um corpo que vai uma vez por mês ou acompanha semestralmente, ou quando é solicitado, mas está pensando em também ter profissionais, né, de psicologia, principalmente nas 6 também, assistente de enfermagem para dar algum suporte quando as crianças têm necessidade ali antes, né, um pré-atendimento. O que a prefeitura está pensando em relação a isso? Tem algo no plano para a próxima gestão do senhor? Tem, a gente está sempre fazendo melhora da nossa rede, né? Quando eu falei para vocês que a gente fez um aumento de 48% do orçamento de 20 para agora, são 21 bilhões na educação, e a educação a gente tem 25% da receita, e esse orçamento da educação aumenta porque a gente conseguiu aumentar a nossa arrecadação da cidade, por conta de ser uma cidade que transmite para o empreendedor segurança jurídica, sabe, que tem uma administração que respeita o empreendedor, que faz as ações onde é possível ter aqui a possibilidade de investimento, que a gente respeita as leis e, portanto, cria um ambiente saudável para o negócio e aumenta a arrecadação e transfere para a educação e para as outras áreas, é fundamental. Na área da saúde, você falou de atendimento psicológico, né? A gente está fazendo em vários equipamentos nossos de saúde o atendimento psicológico, atendimento até psiquiatra. Eu inaugurei, sabe quantas UPAs tinha até 2016? 3 UPAs. Inaugurei 18. Mais as que o Bruno inaugurou, a gente tem 30 hoje na cidade e a gente inaugura mais 4 esse ano. Muitas dessas, inclusive, que eu inaugurei recentemente na Zona Norte, tem atendimento psiquiátrico, a gente está colocando atendimento odontológico, né, para não falar só dessa área, psiquiatria, de psicologia. Mas a gente vai no processo de melhora da nossa educação,
porque a cidade tem condições de fazer isso, né? Não tem algo vazio do ponto de vista de você verdadeiramente conseguir colocar recursos. Você fala em psicólogo, legal, custa. Tem salário todo mês, tem 13º. Então a gente construiu na cidade. É uma questão de saúde financeira que eu me orgulho muito da gente poder hoje estar avançando bastante e ser uma cidade capaz de poder fazer. Lógico, sempre tem muito desafio, né? Uma cidade desse tamanho, mas de poder ir avançando. Perfeito. Cíntia Só- Gomes, da Agência Mural, muito obrigada É. pela sua participação, viu? Que já Deu uma- encerramos o seu tempo. Tá bom? Obrigada, viu? Eu gostaria de fazer uma correção aqui para deixar justo para todo mundo. Nós fizemos a contabilização do tempo e a Beatriz de Oliveira, do Nós Mulheres da Periferia, ainda tem 2 minutos. Então, se a Beatriz, por favor, puder voltar aqui ao púlpito para fazer a sua última pergunta. Obrigada. Uma pergunta sobre alimentação escolar. A Lei Municipal número 16.140 de 2015 define que até 2026 a alimentação escolar municipal deve ser composta em 100% por alimentos de origem orgânica. Como o candidato se atentou a essa questão e, se for reeleito, vai cumprir essa meta? Olha, a gente ganhou um monte de prêmio internacional porque a gente tem na nossa rede uma alimentação saudável. Eu fui receber, não me lembro agora se foi em Nova York ou foi em Lisboa, o prêmio da Bloomberg, né, internacional, porque a cidade de São Paulo apresentou o seu cardápio, a sua refeição, e a gente disputou ali com as grandes cidades do mundo e ganhamos em primeiro lugar por termos a merenda saudável. A gente tem todo um departamento, você deve conhecer, que cuida da questão com nutricionistas da nossa merenda, né? Toda a nossa rede, que tem 5 refeições. Eu tinha uma coisa quando eu estudava, que era muito assim, era muito aquele pratinho com macarrão e uma canequinha da sopinha, né? Falei, não, nós precisamos melhorar bastante essa alimentação. A gente vem fazendo bastante investimento nisso, com uma alimentação, inclusive criaram a segunda-feira sem carne, de poder ter essa oferta de alimento saudável, né, orgânico. Eu não saberia te dizer agora se é 100% orgânico, se atende 100% à lei. Eu não desconhecia essa lei, né? Vou estudar, não tinha conhecimento, mas que a gente tem hoje na nossa rede, né, uma alimentação que é uma das melhores do Brasil, não tenha dúvida, inclusive fornecendo pelo 3º ano consecutivo, né, na minha gestão, a cesta básica para os alunos que são de baixa renda nas férias, de abrir nos polos de atendimento nas férias para as crianças poderem fazer alimentação e atividades. Então, o cuidado com a alimentação é fundamental. A gente tem hoje na cidade o maior programa de segurança alimentar do país. Nós temos a distribuição de 2.600.000 refeições por dia na cidade de São Paulo. 150.000 cestas básicas por mês. Então, são muitas ações que a gente está desenvolvendo, que eu entendo que a alimentação é fundamental para o desenvolvimento das pessoas, né? Você precisa, evidentemente, cuidar para a pessoa não passar fome e poder se alimentar, mas também para o seu desenvolvimento, de poder ter a capacidade de assimilar o aprendizado. Beatriz, obrigada, viu? Com essa resposta do prefeito Ricardo Nunes, a gente encerra essa rodada de perguntas. Prefeito, eu gostaria de passar a palavra novamente para o senhor para as suas considerações finais. Obrigado. Queria agradecer demais a todos vocês aqui do CPP, né, os jornalistas que tiveram aqui fazendo suas perguntas. Me sinto honrado pelas perguntas de vocês e dizer que eu vejo a educação da forma como eu estudava na escola pública, né, de querer uma escola de qualidade, que discussão política partidária tem que estar fora daquele ambiente, que a gente precisa ter daquele ambiente da escola uma oportunidade de assimilar o aprendizado, para que a gente possa ali daquele ambiente sagrado que é a escola, a gente sair dali melhor e poder, né, fazer com que a nossa vida se torne uma vida mais produtiva, com melhores condições, porque tudo é muito, muito disputado. As pessoas que têm a oportunidade de ter um bom ensinamento, ela vai se destacar. E é esse o meu desafio. Sem discutir política, né? A criança que chega na nossa escola, ela não vai ter lá o professor perguntando se ela vota na direita, se ela vota na esquerda. A criança vai estar lá e os nossos professores para poder lhe atender, independente de ideologia política. E é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente está fazendo. Ok, muito obrigada novamente a sua presença aqui no CPP.
A gente gostaria também de agradecer a todos os colegas jornalistas que aceitaram o nosso convite, vieram aqui. E lembrá-los que semana que vem temos mais uma sabatina aqui no mesmo horário, 19 horas, dia 24 de julho, dessa vez com o pré-candidato Guilherme Boulos. Prefeito, muito obrigada novamente pela sua participação, pela sua presença e nos vemos na próxima. Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Parabéns pela iniciativa.